Meus amados irmãos, diácono, seminaristas, quase sempre nós nos preocupamos com a quantidade. Por mais que o como se deve fazer para entrar na vida eterna seja uma questão de ordem prática, é mais prático ainda sabermos quanto ou quantos irão entrar na vida eterna. Nossa mente, nossa inteligência, preocupada em priorizar essa praticidade, é quase que um movimento natural de nos contentarmos com o número estabelecido. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Aqui a pergunta se refere a um numeral, uma quantidade. Se a média é 6, se alcançamos 10, excelente. Se alcançamos 6, está tudo bem. É a medida, é a quantidade que nós nos preocupamos para sabermos o que podemos fazer para alcançar. Mas quando nosso Senhor responde não quantos, mas como, nosso Senhor está dizendo que a nossa inteligência, que todo o nosso esforço deve se preocupar não com a quantidade, mas com a forma. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E nosso Senhor responde de que forma se pode se salvar. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Aqui não existe então uma resposta de quantidade numeral, mas existe uma resposta muito contundente de que é preciso se esforçar muito. Aliás, muito não. É preciso fazer todo o esforço para se salvar. O muito está associado à quantidade. E nosso Senhor diz, é necessário fazer todo o esforço. Isto quer dizer que nós devemos fazer de tudo. Nós devemos ser plenos, nós devemos ser inteiros no nosso desejo, no nosso empenho, no nosso esforço por buscar a salvação. Não é uma única vez esta que o Senhor faz referência à imagem da porta para retratar alguma realidade associada à sua pessoa. Ele também se identifica como porta do redil pela qual as ovelhas entrarão, lá no Evangelho de São João. Cristo é esta porta estreita, pela qual nós devemos passar com todo o esforço possível. Cristo é esta porta pela qual nós ingressamos na fé, que é estreita porque Ele é justo, e pela qual nós devemos ingressar no seu reino eterno, porta esta pela qual nós devemos entrar na salvação. Portanto, é a nossa intimidade com Cristo, é o quanto estamos imersos em Jesus Cristo, é o quanto nós estamos mergulhados em Cristo. Por isso é o como nós iremos obter a salvação. Na tarde de hoje, o diácono refletiu que a imposição das mãos na prece consecratória da ordenação presbiteral, pelo gesto de impor as mãos do bispo, Deus toma posse totalmente do seu ser, da sua existência.
do seu sentir, do seu ouvir, do seu olhar, do seu falar. Nosso Senhor, quando diz que é necessário passar pela porta estreita, está justamente convidando a cada um de nós a nos deixarmos possuir por Ele. E na medida em que nós nos deixamos possuir por Ele, nós vivemos esta realidade da primeira leitura, predestinados a serem conformes à imagem de seu Filho. E aqueles que Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justos. Uma vez mergulhados em Cristo, porta estreita, porta do rebanho, nós seremos estes homens que rezarão segundo o Espírito, não pela quantidade de palavras, pela eloquência da retórica com que nós nos reportamos a Deus na oração, mas pela vida feita oração, pela existência feita oração. A existência oferente é uma existência feita em oração. A nossa vida, a existência do Padre, o corpo do Padre, o agir do Padre, o viver do Padre, existencialmente falando, do seminarista, quando é uma oferenda a Deus, quando é uma oblação a Deus, é uma vida em oração, uma vida colocada em oração. Na leitura espiritual que ouvimos no almoço, o cardeal Arinze dizia: os grandes mestres da oração, da vida de oração, da vida interior, que são os santos, embora tenham composto jaculatórias e algumas preces, nos aconselham a rezar a Deus com o coração, nos aconselham a não repetir tanto as palavras, mas apresentar o coração, rezar com a vida, falando da importância da oração mental, para que cada vez mais imersos em Cristo, nós possamos nos santificar por Ele e sermos essas testemunhas, sermos estes homens configurados a Ele, que o tornam presente no mundo, através, em especial aqui, para nós que nos destinamos ao sacerdócio ministerial, a vocês, perdão, eu já estou, a vocês que se destinam ao sacerdócio ministerial, perpetuar a presença de Cristo, sumo e eterno sacerdote no mundo, como padres imersos na vida de Cristo, tendo ingressado pela porta estreita na vida do Senhor. Nosso Senhor está chamando a atenção para uma realidade escatológica, aquela realidade contraposta pelo seu Evangelho à forma de viver a vida cristã como simpatizantes de Jesus. Os que vivem a vida cristã como simpatizantes de Jesus são aqueles que ficarão do lado de fora da porta, porque os que o Senhor conhece são aqueles que se deixaram penetrar por Ele, são aqueles que se deixaram transformar por Ele. E se esta palavra foi dita aos do povo de Israel, os primeiros destinatários da revelação, se esta palavra foi dirigida àqueles que oficiavam o culto no templo de Jerusalém,
ela também hoje é dirigida a nós, que estamos próximos do sagrado, que lidamos com o sagrado, que manuseamos as coisas sagradas e que muitas vezes podemos estar correndo o risco de não estarmos próximos do Senhor a ponto de vivermos unidos a Ele, mas no campo da simpatia, no campo da admiração, não no campo da vivência com Ele. Sorte esta partilhada pelos simples, pelos pagãos, que irão se assentar à mesma mesa que Abraão. Nós que participamos da mesa do banquete eucarístico todos os dias, os que presidem e vocês que irão presidir daqui a algum tempo, devemos, ao longo da nossa vida, desejar passar pela porta estreita para que depois de fazer parte deste banquete, aqui na terra, nós tomemos parte na mesa do banquete do Cordeiro no céu. Assim nos ajude a Virgem Maria, com a sua materna intercessão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.